Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de reunirmos na tua casa, casa de oração, Senhor. E nesse momento, ó Deus, eu apresento as nossas vidas diante do Senhor, clamando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa ministrar em nossas vidas, Pai. Que seja uma noite, ó Deus, em que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que nesse momento o Senhor tome o teu lugar de honra nesse lugar, que o Senhor esteja ministrando em cada vida, Senhor, e que aqui, Pai, nós possamos ser fortalecidos e edificados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja e recebe também, ó Deus, nesse momento os nossos louvores, que serão entoados a ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. A ti, Senhor, toda honra
e toda adoração. Amém e amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite para você que está no seio do seu lar. Queria de antemão já convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 10. Mateus 6, 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai, eu clamo a Ti neste momento. Rogo a Ti, Espírito Santo de Deus, que alcance cada um dos meus irmãos, Pai, os que estão no templo, os que estão em suas casas. Senhor, que não venha ser eu, mas que o Teu Espírito Santo venha falar ao coração dos Teus filhos. Muito obrigado, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante a gente, já tem um tempo que a gente está falando sobre oração aqui na igreja, e eu gosto de ser bem didático quando a gente fala das coisas. E uma coisa que eu percebo quando a gente fala de oração é que todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, todo mundo já leu, mas pouquíssimas pessoas meditam sobre o que de fato o Senhor Jesus ele quis dizer em cada um daqueles detalhes. E é isso que eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos meditar neste momento de forma bem breve. E aí são basicamente, irmãos, 5 pontos. O primeiro é a adoração. O segundo, confissão dos pecados. Terceiro, a petição. E o quarto, ação de graças. Perdão, irmãos, são 4 pontos. Eu me equivoquei. E o quarto, ação de graças. E às vezes, quando nós vamos orar, nós nos encontramos num dilema existencial. Eu acho que todo cristão já passou por isso. Como que eu devo fazer? Será que eu estou fazendo da forma correta? Será que é assim mesmo que eu vou agradar a Deus? E é isso que nós vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensinou. E aí, irmãos, nós queremos até orar às vezes ao Senhor, mas nos questionamos como fazer, se o Senhor Jesus nos deixou um lindo exemplo em sua palavra. E aí, irmãos, a oração, ela tem que ter esses pontos que foram falados aqui. E eu separei eles aqui. O primeiro deles Deus abençoe, irmão. O primeiro deles é a adoração. E lá no livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 13, diz o seguinte. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, e nós temos que entender que a adoração, ela não implica basicamente em palavras, como a grande maioria de nós pensamos. Mas a adoração, ela é uma vida de busca em santidade. É uma vida de busca na presença de Deus. E muitas vezes nós nos equivocamos com isso. Nós achamos que a adoração são palavras. Mas eu posso dizer
milhares de palavras bonitas, posso ter uma boa retórica, mas se eu não tiver uma vida reta perante o Senhor, essas palavras, elas não passam de palavras ao vento. E é isso que o Senhor, Ele nos fala aqui. Doravante, se nós tivermos uma vida reta perante o Senhor, essa oração, o Senhor, Ele nos garante aqui na sua palavra, no livro de Lucas, que nós teremos o Espírito Santo de Deus derramado sobre as nossas vidas. Assim como foi lá no livro de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 2. A palavra do Senhor fala que aqueles homens e mulheres do Senhor viviam na oração, na comunhão e no partir do pão. Mas a parte mais interessante que eu vejo nesse versículo não é essa. É a parte final. A parte final diz o seguinte: e a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Irmãos, isso é o principal. Muitas vezes nós até queremos forçar Deus a fazer alguma coisa. Mas Deus, Ele faz as coisas da maneira dele e não da nossa maneira. E uma vida de oração, de adoração, ela implica em uma vida de busca em santidade. Mas, Irã, você está dizendo que nós temos que ser santos e que nós não vamos errar? Obviamente que não. Nós estamos na terra. E a palavra do Senhor diz que esse mundo jaz do maligno. E nós passamos por tentações diárias, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo. E, consequentemente, nós vamos pecar de forma consciente ou até mesmo inconsciente. Mas, quando nós temos uma vida de busca, o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar aos nossos corações. E nós vamos buscar arrependimento junto aos pés do Senhor Jesus. E seguindo, a verdadeira adoração não é feita, como eu já disse aqui, de palavras. Né? E aí, irmãos, no nosso tempo, a grande maioria dos cristãos, eles têm essa concepção equivocada. Mas faço questão de enfatizar, a verdadeira adoração é a busca da santidade na presença do Senhor. E lá em Apocalipse 19:10, diz o seguinte: e caí a seus pés para o adorar. E ele me disse: atenta para que tu não faças isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra do Senhor aqui, ela está falando de mim e de você. Lá nos últimos dias, e o apóstolo, ele estava olhando para nós, lá no tribunal dos santos. Irmãos, e o Espírito Santo de Deus é quem vai testificar essa vida de busca de santidade em nossas vidas. Não é algo fácil, não é algo simples, mas eu vou até repetir algo que esses dias eu falei no grupo de vida. A irmã Lígia está ali e ela ouviu. É como numa academia. Você não entra numa academia e sai malhado. Leva anos e anos e anos para você conseguir alguma evolução. E olha lá que algumas pessoas como eu não conseguem evolução alguma depois de muitos anos. Mas, glória a Deus por isso. Isso é dom de Deus, irmãos. E esse versículo, ele trata de todos os cristãos. Se mesmo com as tentações e perseguições, se mantiveram firmes na promessa de Cristo, de Jesus através da sua palavra, irmãos. Ele trata disso, dos cristãos que se mantiveram firmes na promessa do Senhor, através da palavra do Senhor. Irmãos, as tentações são diárias, no trânsito, na sonegação de impostos, e pagar imposto no Brasil não é fácil, é uma das maiores cargas tributárias do planeta. E na faculdade, às vezes o seu colega fala, mas você podia ganhar uma nota melhor fazendo isso. Você fala, não, eu sou cristão.
No emprego, na entrevista de emprego, eu podia contar aquela mentirinha, mas não, eu sou cristão. E todas essas coisas estão anotadas no livro do Senhor. E isso significa uma vida de busca em santidade. Irmãos, então, devemos entender que a adoração ao Senhor é essa busca da santidade de Deus. E lá, no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 12, diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, eu acho que a coisa mais complexa e difícil que acontece é você perdoar alguém que te magoou, que te feriu, que te deve, né? Principalmente que deve agora, né? Acho que é a coisa mais difícil que existe, mas é mandamento do Senhor. Perdoa. Porque se você perdoar, você também será perdoado. Agora, tem uma outra questão que é muito importante nós enfatizarmos. Não dá para ser perdoado se eu não conseguir perdoar. A palavra do Senhor ela é bem específica em relação a isso. Para que eu seja perdoado por Deus, eu tenho que ter um coração perdoador também. Caso contrário, isso é muito difícil. E às vezes até as nossas orações ficam mais complicadas, porque quando você vai orar e que você não tem um coração perdoador, o acusador ele vai te atacar constantemente, vai te dizer, mas e aquilo? E esse negócio? Você vai deixar e aí você não vai ter paz para orar. Então, perdoar não é um favor que você faz para alguém. Perdoar é um favor que você faz para você mesmo, porque você está galgando um degrau na sua vida de santidade. E o segundo ponto que eu coloquei aqui, a confissão de pecados, que eu creio que seja a parte mais difícil. A igreja contemporânea, ela meio que perdeu esse costume de confessar os pecados. É algo muito difícil, porque quando você confessa o pecado, você tem que abdicar do seu ego, você tem que abdicar da sua razão, você tem que dizer, eu estou errado. Só que quando você confessa os seus pecados, você arranca das suas costas um fardo muito pesado e que o Senhor Jesus já carregou por você e por mim lá na cruz do Calvário. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, O Peregrino. E eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todo cristão. Porque em grande parte do livro ele está carregando um peso em suas costas. Mas quando ele consegue abrir mão daquele peso, ele evolui. E assim é a minha vida cristã. Assim é a sua vida cristã. Quando nós conseguimos abrir mão dos pesos que nos seguram, nós conseguimos crescer em espírito e em verdade. Aleluia. E existe uma condição clara para receber o perdão dos pecados. É que também nós venhamos a perdoar. Irmãos, e como eu já falei, as injustiças que as pessoas nos fizeram. Às vezes você está no sofá da sua casa, assistindo uma Netflix ou lendo um livro, e aí vem aquele estalo na sua cabeça. Me fizeram isso em tal data e me magoou bastante. Irmãos, essas coisas não provêm de Deus, essas coisas provêm do maligno. Mas tenha certeza de uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que te convence da justiça, do pecado e do juízo. E é aquele que te alcança para a remissão do seu e do meu pecado. E através da oração,
nós nos aproximamos do Espírito Santo de Deus. Você que está na sua casa agora, às vezes você pode pensar que é algo meio superficial isso, mas é algo muito profundo, que pouquíssimas vezes nós paramos para pensar e refletir sobre o quão pesado ou quão libertador é isso para as nossas vidas. E seguindo, o terceiro tópico, a petição. A petição é algo que eu acho que todos nós sabemos fazer, né? Pedir é algo bom demais, né? Todo mundo quer principalmente hoje em dia, todo mundo quer uma casa boa, todo mundo quer um carro bom, todo mundo quer um salário melhor, todo mundo quer uma saúde 100%. E não tem problema nenhum você pedir. Deus é Pai. E quando uma criança, eu estou vendo o pastor ali com o filho dele, eu tenho certeza que quando o filho quer alguma coisa, ele faz o quê? Pai. Não é assim, pastor? Ele pede. Nós devemos pedir também. Mas até para pedir, nós devemos saber como pedir ao Senhor. Não devemos em momento algum pensar que Deus é um serviçal, pensar que Deus é um garçom, que está disposto a vir aqui e me servir quando eu quero, a hora que eu quero e quando eu quero, porque Deus é soberano, Ele é rei, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Nós temos que aprender a pedir. Um filho, quando ele vai pedir uma coisa para um pai, ele não chega dizendo, pai, você é obrigado. Não, ele chega e faz um afago, faz um carinho, faz um cafuné no pai, traz um café. Não é assim, pastor? Ou não funciona assim? Mais ou menos. Mas um filho, quando quer pedir alguma coisa, ele faz assim. Ele dá um carinho para o pai. O nosso Pai Celeste. Nós temos que saber como pedir. Nós temos que saber como nos achegar a Ele, para poder pedir também. E aí, lá em Tiago 5, irmãos, Salmos 119, 170, diz o seguinte, chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Irmãos, tem uma coisa que eu sempre digo e repito ao longo dos anos. Eu sou leitor de manual de instruções de qualquer coisa. Poucas pessoas que eu conheço já leram o manual de instruções do carro, eu já li todo. Mas o cristão deve olhar a Bíblia como um manual de instruções para a vida. Porque quem deu ela para nós foi aquele que te fez. E aquele que te fez foi aquele que te adotou através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E nós devemos ter essa compreensão de como nos achegar ao Senhor. E seguindo, o quarto, ação de graças. Lá no finalzinho, em Mateus 6,13, ele diz o seguinte, o Senhor Jesus, ele encerra a oração do Pai Nosso com as seguintes palavras, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, isso é muito fantástico. Às vezes nós repetimos isso quase que automaticamente, sem refletir sobre o que o Senhor ele fala aqui. E é como se ele estivesse reforçando o reconhecimento da majestade e da glória de Deus, mostrando quanto ele depende da sua bondade e do seu amor. Em síntese, seria mais ou menos o seguinte, irmãos. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, porque teu é o reino. Seja feita a tua vontade, porque teu é o poder. Santificado seja o teu nome e a glória.
Irmãos, todas as coisas pertencem a Ele. Todas. E em todas as coisas nós devemos dar glória a Ele. Em todos os momentos nós devemos gratidão a Ele. E por tudo que acontece, nós devemos glorificar o nome dEle. Em síntese, irmãos, é isso que o Senhor Jesus ele nos mostrou. E para finalizar, devemos com atitudes submissas e humildes orar incessantemente com fé e perseverança, suplicando que Ele nos atenda. Eu costumo, às vezes, ouvir algumas pessoas dizerem, eu decreto. Irmãos, eu tenho muito medo disso. Eu não posso dizer para o meu patrão que ele é obrigado a me pagar um salário mais alto. Se eu falar isso para ele, ele me manda embora. Eu não posso fazer isso para ele. Assim como eu não posso chegar para um rei e decretar algo para ele. Porque quem tem o poder e quem tem o cetro de poder e glória é ele e somente ele. E nós devemos nos acautelar com essas coisas. E aí, geralmente, com o passar dos anos e da nossa vida cristã, nós vamos pegando alguns, como que eu posso dizer, costumes evangélicos ou gospel. Mas a gente, através da palavra do Senhor, costuma melhorar essas coisas. E aí na vida, seja qual for a situação ou circunstância, sempre podemos dar graças a Deus. O problema é que muitas vezes não conseguimos enxergar as imensas bênçãos que o Senhor nos concede. Irmãos, isso é fato. Às vezes, o Senhor está nos abençoando, mas a gente está reclamando porque a gente queria algo maior. Tá, mas será que eu saberia lidar com esse algo maior? Deus é Pai. Ele sabe até que ponto eu sou capaz de lidar com alguma coisa. Então nós devemos dar graças a Ele em tudo. E aí muitas vezes reclamamos de situações difíceis e não aproveitamos para enfrentá-las e crescer em Deus. Irmãos, tem uma frase que volto a repetir. Às vezes o deserto na vida do cristão, ele tem que ser visto como uma escola ou como uma universidade. Porque é em momentos de tribulação, é em momentos de sofrimento, que nós mais crescemos, que nós mais buscamos a Deus. E nós temos que aprender com essas coisas. E ser gratos ao Senhor, por Ele nos dar a oportunidade de aprender nesses momentos. E aí, para finalizar, lá no Salmo 147, 7, diz o seguinte: cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Irmãos, vamos cantar ao Senhor em todo tempo. Vamos cantar ao Senhor em todo momento. Vamos cantar ao Senhor se a economia estiver ruim. Vamos cantar ao Senhor se a doença se a doença bater a nossa porta. Vamos cantar ao Senhor se a energia for cortada. Vamos cantar ao Senhor se o salário aumentar. Vamos cantar ao Senhor se tudo der certo, porque em tudo devemos dar graças a Ele. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, para que possamos fazer uma breve oração de gratidão ao Senhor. Aleluias. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Espírito Santo, porque o Senhor falou ao nosso coração. Te louvamos, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, porque o Senhor nos salvou. Eu te louvo, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão em suas casas, Pai. Rogo a Ti, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que alcança os meus irmãos.
Te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai, no templo adorando também. Te louvo, Senhor. Pai Santo, aqueles meus irmãos que estão passando, Senhor, por alguma dificuldade, se for da Tua vontade, Senhor, alcança-os com a Tua infinita misericórdia. Pai, que meus irmãos possam estar na Tua casa, glorificando, testemunhando a Tua graça e exaltando o Teu santo nome, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. E que essa igreja, Senhor, possa receber um verdadeiro avivamento e crescer cada vez mais, Pai, em graça e em discernimento da Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Abençoa esta casa. Abençoa os Teus servos, Senhor. Cuida dos Teus filhos, Papai. Assim te pedimos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Que vocês, meus irmãos, possam ter uma semana abençoadíssima na presença do Pai. Uma semana repleta de bênçãos sem medida. Que essa semana vocês possam, todos nós possamos, glorificar o nome do nosso Senhor através das nossas vidas, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar. Quero convidar vocês também a estarem participando dos grupos de vida que se reúnem todas as quartas-feiras, né? Não deixem de participar. E que se você também conseguir participar desse culto de segunda-feira presencialmente, venha participar conosco. É tão maravilhoso estar aqui na presença do Pai. Que noite abençoada. E que nós possamos cada dia, né, nos envolver mais e mais com as coisas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te leve em paz. E nós nos reuniremos aqui presencialmente nesse próximo domingo. E espero todos vocês aqui. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do teu Santo Espírito seja derramado sobre o teu povo, hoje e sempre. Que Deus os abençoe. Vão em paz. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.